Orações subordinadas. Bom, a oração é um enunciado que tem sentido e tem um verbo, tá? Uma frase é um enunciado que também tem sentido, mas ele não tem um verbo. Então, por exemplo, socorro, mãe. Essa aqui é um exemplo de frase. Você não tem um verbo, mas você entende o que quer dizer. Socorro, mãe. É uma frase, ok? Se tivesse um verbo, a gente chama de oração. E o que a gente vai começar a ver agora são justamente as orações subordinadas. Ou seja, os tipos de análise que a gente vai fazer aqui vão ser análises com orações envolvendo 2 ou mais verbos. É uma oração que vai ter um verbo, como todas as orações, mas esse verbo vai estar subordinado ao outro verbo. Sempre que a gente falar de oração subordinada, significa que tem uma oração principal. Tá ok? E essa oração subordinada ela vai poder ser substituída por 3 tipos de palavra, basicamente. O primeiro caso, ela pode ser substituída por um substantivo. No segundo caso, ela pode ser substituída por um adjetivo. E, em último caso, ela pode ser substituída por um advérbio. Se ela for substituída por um substantivo, a gente vai falar que a gente tem uma oração subordinada substantiva. Se for por um adjetivo, vai ter uma oração subordinada adjetiva. Se ela for substituída por um advérbio, nós vamos ter uma oração subordinada adverbial. Tá ok? Então aí você já tem os 3 tipos de orações subordinadas possíveis. As orações subordinadas substantivas, elas vão poder assumir todas as funções sintáticas ligadas aos substantivos. Ou seja, elas vão poder ser sujeitos, ou objetos, ou predicativos, ou complementos nominais, ou apostos. O que os substantivos podem ser numa frase. As orações subordinadas adjetivas vão ser adjuntos adnominais. E as adverbiais vão ser adjuntos adverbiais. Ou seja, quando a gente estiver analisando um período composto e reconhecer que uma oração é um adjunto adnominal, por exemplo, a gente já não vai ter dúvida que ela é uma oração subordinada adjetiva. Se a gente reconhecer o adverbial, já sabe que ela é oração subordinada adverbial. E se ela for qualquer outra coisa, sujeito, objeto, predicativo, ela vai ser uma oração subordinada substantiva. Tá ok? Olha um exemplo de frase. Foi afirmado que você subornou o guarda. Um exemplo de frase não, de oração, desculpe. Olha lá então. Olha, a gente tem aqui um verbo foi e tem o verbo subornou. Então, quando a gente tem 2 verbos, já temos uma pista de que alguma oração é subordinada à outra. Vamos ver que oração que é subordinada a quem. Esse que você subornou o guarda é uma oração que está subordinada a foi afirmado. Certo? Foi afirmado está me dando essa informação, que você subornou o guarda. Agora eu vou tentar substituir então essa oração subordinada ou por um substantivo, como a gente falou, ou por um adjetivo, ou por um advérbio. Vamos lá, vou tentar substituir por um substantivo. Isso, por exemplo, é um substantivo, né? Então, foi afirmado isso. Ó, dá para substituir. Posso até inverter. Isso foi afirmado isso. Mas eu não poderia substituir por um adjetivo, por exemplo, né? Foi afirmado bonito. Não poderia. Ou por um advérbio. Foi afirmado presunçosamente, né? Não daria. Bom, esse isso está aí na função de sujeito. A gente tem um verbo intransitivo, o afirmado, eu não preciso complementos, não preciso objetos, nada. Então eu tenho uma frase simples com sujeito e verbo. Então esse isso está na função de sujeito, a gente está perante uma oração subordinada substantiva, subjetiva. Subjetiva é quando ela se refere ao sujeito. Então nesse caso a gente teria OSSS, tá? 3 S. Oração subordinada, substantiva e subjetiva, porque está fazendo o papel de sujeito. Vamos ver outro exemplo? Todos nós desejamos que seu futuro seja brilhante. Mais uma vez, temos 2 verbos, desejar e ser. Então, se a gente tem 2 verbos, tem 2 orações. E 2 orações, uma vai ser subordinada, outra vai ser principal. A oração principal, todos nós desejamos. Que seu futuro seja brilhante, é a subordinada. E a gente pode substituir essa subordinada por isso. Todos nós desejamos isso. Agora, esse isso tem função de objeto direto. Todos nós desejamos o quê? Desejamos que seu futuro seja brilhante. Então agora a gente está perante uma oração subordinada substantiva, só que objetiva direta. Essa seria a classificação inteira. Tá bom?